pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje nós vamos falar sobre renda urbana em fundos imobiliários, que é um setor que vocês pedem bastante por aqui. Por isso, coloquei na nossa planilha para a gente analisar 3 fundos imobiliários. Desses 3 fundos imobiliários, um deles eu invisto e você já sabe, se você acompanha a minha carteira, você já sabe qual que é. De qualquer forma, a gente vai passar por esses 3 e vai falar rapidamente o que é renda urbana, até para você se situar, porque é muito comum a gente falar de laje corporativa, que são escritórios, falar de galpões logísticos, falar de shopping e não falar tanto de renda urbana. Mas vamos lá, troca a renda urbana por centro urbano. O que é um centro urbano? Um centro de muita movimentação. Então você tem que lembrar que esses são imóveis de grande movimentação, que as pessoas entram dentro, que as pessoas participam, que tem muita movimentação de pessoa. Onde tem muita movimentação de pessoa? Em supermercados, hipermercados, são abarrotados de pessoas. Faculdades, campos de faculdade, que tem muitos alunos circulando lá dentro. Agências bancárias, hoje é um pouco menos, mas mesmo assim tem muitas agências bancárias que ainda movimenta, com bastante gente entrando ali, Itaú, Santander, Bradesco. Então esses são alguns exemplos. Sempre que você lembrar de renda urbana, pensa em centro com muita movimentação. E é exatamente por ter muita movimentação que são fundos com baixíssima vacância, porque toda empresa quer um lugar onde as pessoas passam, porque fica mais fácil vender. Você não precisa ficar atraindo as pessoas até você, fazendo propaganda, não. Eles vão passar na frente, porque a localização dos imóveis são boas em relação a centros urbanos. Então, por isso que é um setor um pouco diferente, porque depende de quem que é o inquilino. Faz diferença se é faculdade, se é agência bancária ou se é um supermercado. Faz diferença, não faz? Por isso que não tem como a gente encaixar. Porque quando a gente pega a segmentação, o que é uma segmentação? Galpões. Tá ali. Shoppings. Quando a gente olha para a renda urbana, seria uma segmentação os supermercados. Seria uma segmentação agência bancária. Inclusive tem fundo imobiliário só de agência bancária. Mas quando a gente olha a renda urbana, a gente pega um pouquinho de cada e coloca aqui por conta dos imóveis, por conta da localização e por conta da movimentação de pessoas. E aí ele fica no que a gente chama de um fundo híbrido. Então, se você procurar até no Clube FI, você não vai ver, tem várias segmentações ali, você não vai encontrar o segmento renda urbana. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Então você põe fundos e ativos, tem aqui, ó, agências bancárias, agronegócio, educacional, hospitais, hotéis, corporação, residencial, lajes comerciais, logísticos, shopping, varejo. Então nota que não tem aqui renda urbana específico. Vai ter o híbrido. E nesse híbrido a gente vai identificar esse tipo de fundo imobiliário. Por exemplo, que a gente vai falar aqui, ó, TRX-F11 tá aqui. Que mais que tá aqui, ó? TRX-F11 no híbrido. O RBVA, que a gente vai falar também, tá aqui, ó, no híbrido. E o outro que a gente vai falar, que inclusive foi o famoso por trazer esse nome renda urbana, que é o HGRU11. Então esses são os 3 fundos que a gente vai falar, TRX-F11, HGRU11 e o RBVA11, que estão no segmento que a gente chama de segmento híbrido. E dentro desse segmento híbrido, como a característica dos imóveis são de centros urbanos, de muita movimentação, renda urbana, a gente categoriza ele como renda urbana para a gente fazer um comparativo e entender. Por isso que é mais difícil metrificar o setor. De qualquer forma, o que a gente tem do setor? Falei, são boas localizações, com muitas empresas querendo, logo a vacância é baixa. Sai um, já entra outro. Dependendo do tipo de imóvel, por exemplo, o supermercado, ele é específico. Já entrou no supermercado? É difícil você pegar o supermercado, ele deixar de alugar e falar, pronto, agora a gente vai fazer aqui nesse lugar uma faculdade. A gente vai fazer nesse lugar uma agência bancária. Por quê? Porque tem ali ativos específicos, como uma câmara frigorífica, uma câmara de frios. Vai ter só para o supermercado. O outro setor não vai conseguir aproveitar tanto. Mesma coisa a agência bancária. Tem um cofre lá dentro. Por que eu vou querer um cofre dentro da minha faculdade, por exemplo? Dentro da minha loja? Então fica um pouco estranho. Por isso que vocês vão ver que tem uma característica de ter mais contratos atípicos. Por quê? Eu, como dono do imóvel, eu vou investir para entregar, por exemplo, a câmara de frios. É específico. Mas, se o inquilino sair, se o Carrefour, o Açaí sair, ele vai ter que pagar alguma multa, porque eu estou investindo ali, eu estou colocando uma coisa específica. Por isso que vocês vão ver muitos contratos atípicos. O que nesse caso pode ser bom, porque você consegue amarrar mais os contratos, porque você tem um risco maior, porque se aluga praticamente para um segmento. Uma vez que você coloca o supermercado, provavelmente você vai sempre alugar para o supermercado. É difícil ter essa mudança, certo? Então, feito esse disclaimer, feito essas
ponderações sobre renda urbana, vamos olhar agora os 3 fundos imobiliários. Vamos começar com o TRX F11, que está ali, entregou um bom dividend yield de 10,71, então nota que também eles têm uma característica de entregar um yield um pouco maior do que logística, do que shopping, isso é bom. Variação nos últimos 12 meses, 16%, mas os 3 que eu vou apresentar estão com PVP acima de 1. Tem oportunidade? Tem. Mas nota que, até por ter um yield alto, atrai muitos investidores e faz o preço subir, diminuindo um pouco esse nível de oportunidade. Como eu falei, a vacância dele é extremamente baixa. Quantos imóveis, quais são as características dos imóveis aqui que a gente tem que analisar? Olha só, como que é alocado os recursos? Aqui tem uma preocupação minha com o TRX F11 que a gente tem que ponderar. É 100% varejo. Varejo tá bom para as empresas? Nem tanto, mas quando a gente fala um varejo para supermercado, pô, é muito mais tranquilo. Dificilmente você vê, ó, Carrefour quebrando, Pão de Açúcar. A gente está vendo agora o Dia, mas por conta de uma operação um pouco diferente. É uma operação arriscada, mas quando a gente olha para o varejo, Casas Bahia, Magazine Luiza, a gente vê um pouco mais de risco aqui. Por exemplo, se tivesse tudo em Americanas aqui, seria mais arriscado que ter tudo em Carrefour, tá? Isso aqui preocupa um pouco porque eles têm 12% em FIIs. Mas por que isso preocupa? Se tivesse normal, se não tivesse alavancagem, tudo bem, tá ali, coloca em FIIs, depois você pega esse valor, realoca, compra um imóvel, acha a oportunidade. Porém, esse fundo está bem alavancado. Olha só, pegando aqui os dados do Clube FI, está com 40% de alavancagem de passivo versus ativo. Então, um fundo com bastante alavancagem, ele pegou um dinheiro, pegou ali, tem dívidas securitizadas, vou mostrar aqui para vocês, e são dívidas que não são baratas, vai ser IPCA mais uma taxa. Não é barato uma taxa dessa. E aí, ele está colocando 12% em FIIs. Para mim é muito. Para ele conseguir um retorno maior, tem que ser via imóveis, porque ele tem esse potencial para achar bons imóveis. Então a gente confia aqui na gestão, que eles vão pegar esse valor para investir em imóveis, para conseguir melhorar a rentabilidade. Tá? Então a gente tem isso que preocupa um pouco. 56% do fundo está com atacadista, que para mim é bem tranquilo, 29% no varejo. Tem como principal inquilino o Assaí e Grupo Mateus. Grupo Mateus que é muito forte, é uma das maiores varejistas do Brasil, tá? Para quem aqui no Sudeste não conhece muito, a gente de São Paulo, mas é muito forte o Mateus lá no Nordeste. E aqui o que eu falei, ó, 93% dos contratos são atípicos por conta disso. Pô, você alugou quase 50% para sair, você fez específico para ele. Se ele sair, você vai conseguir praticamente alugar para outro supermercado, o que te limita bastante. Por isso que a ideia do fundo é amarrar, porque ó, você vai sair, tá bom, então você vai pagar uma multa, porque na multa aí eu retiro a câmara de frios, eu faço outra coisa para ter outro tipo de inquilino se for o caso. Aí a gente vê Pão de Açúcar, Carrefour, Leroy Merlin já me preocupa um pouco mais, mas Carrefour, Extra, Pão de Açúcar eu gosto bastante. Ele tem uma boa diversificação no portfólio, a gente vê aqui a diversificação por estado. Então, ele tem no Brasil todo, sendo 35% em São Paulo. E aqui o que eu falei da estrutura financeira, né? O que ele tem de dívida, só o devedor de securitização, quase 1 bi. Então, se eu tenho aqui um ponto de atenção nesse fundo, que para mim é o principal e o único praticamente, é a alavancagem. É essa estrutura de pegar dívidas. Porém, o fundo vem fazendo uma boa gestão. O BTG recomenda a compra dele, ó. Estão recomendando o preço-alvo a R$ 116. Então, vendo uma análise aqui do BTG, que eles colocam: nossa sugestão de compra para o TRX F11 está pautada aos seguintes fundamentos: portfólio diversificado com imóveis localizados em regiões maduras e resilientes, exposição ao segmento de varejo, tendo como contraparte alguma das principais empresas do setor, então ele tem as principais, exposição a contratos atípicos, que nesse caso, como eu falei, é bom, possibilidade de ganhos adicionais por meio de vendas de imóveis, pode se desfazer de alguns e fazer uma receita, alta liquidez no mercado secundário. Por que alta liquidez? Porque ele negocia quase 8 milhões por dia. Ou seja, é um fundo filezinho. É um fundo filezinho. Está alavancado, porém, um fundo ali que está pagando um baita dividend yield, que é um baita de um rendimento. Também se deve um pouco a ter outras estruturas além de imóveis. Porém, vejo potencial nesse fundo aqui. Eu vou mostrar para vocês. Inclusive, já colocando aqui para vocês, dos que eu vou apresentar, esse é o que eu tenho na minha carteira. TRX F11 é o que eu tenho na minha carteira de fundo imobiliário. HGRU11 para mim é um baita fundo, um fundo bem mais conservador. Para vocês terem uma ideia, o HGRU ele vai ter 8,3% de alavancagem, bem menos
do que o TRX F11. Porém, olha só, o dividend yield é bem menor, 9,48, tem uma liquidez boa de 3 milhões por dia, variou 11,11, ou seja, esse aqui é um fundo padrão HGLG, que tende a rentabilizar um pouco menos, porém é um fundo mais seguro. É um fundo onde o gestor vai ser menos agressivo e por isso vai buscar um retorno menor. Para quem está buscando somente segurança, ele é um fundo bom, tá? Falei, eu prefiro o TRX F11, vejo mais potencial. É claro, tem a questão do risco versus retorno, tem um risco maior, para mim um potencial de retorno maior. Vacância extremamente baixa, como é do setor, 1,30%. Vamos ver aqui os imóveis como um todo. Eles colocam aqui a alavancagem de 3,8 aqui no relatório deles. Vacância extremamente baixa, vacância física de 1,3, vacância financeira 0. Descendo aqui, vamos ver quais são os imóveis que tem aqui dentro, qual a característica. Então, ó, aqui estão todos os ativos. A gente vê que tem uma boa parte no educacional, uma boa parte no varejo alimentício. Vamos ver quem são os principais. Ó, Carrefour, 37%, 19% Edux, tem, por exemplo, IBMEC por trás, ali dentro de umas faculdades. Pernambucanas, Ânima, que é outra empresa de faculdades. Bem tranquila. Eu acho que está muito bem de inquilino. Esses dois, TRX F11 e HGR11, estão muito bem de inquilinos, estão muito bem posicionados. Baixa vacância, ótimos fundos. Por serem ótimos fundos, que estão com PVP acima de 1, porque eles já cresceram, eles já entregaram, o potencial de retorno é um pouco menor. O que pode acontecer aqui? No eventual juros altos, juros se manterem altos, a Selic voltar a subir, os juros futuros, que eu vou mostrar na planilha, voltar a subir um pouco mais forte, aí esses fundos podem cair e ter uma maior oportunidade. No momento, ele tem uma menor oportunidade se comparado com logística e com shopping, tá? 34% está no setor educacional, que para mim é um setor que está voltando a crescer muito forte. Varejo vestuário, 17%, e varejo alimentício, 45%. Principalmente varejo alimentício educacional, tem ali 70%, aliás, 80%. Então, muito tranquilo o fundo aqui, o HGR11. E além disso, o HGR11 ele é recomendado pelo Itaú BBA, tá? Então, o Itaú tem uma lista de fundos imobiliários que eles recomendam todo mês. Esse aqui foi o que eles recomendaram, ó. Esse aqui foi o último relatório que eles soltaram. E aí, uma das recomendações que eles têm no fundo é o HGRU11, com 7,5%. Tá? Então, 7,5% eles recomendam o HGRU11. Aqui estão os outros que ele recomenda. Alguns deles a gente já falou bastante aqui no nosso canal. Então, aqui um pouco do histórico dele. Inclusive, eles recomendam quando o PVP estava em 1,07. O fundo caiu, porque os juros futuros subiram forte por conta da questão fiscal. E isso impactou bastante o preço do fundo que caiu. O PVP ele saiu de 1,07 para 1,02. Então, dando uma oportunidade de entrada importante nesse fundo aqui. Agora a gente vai para o terceiro, que é o RBVA 11. Rio Bravo Renda Varejo, uma boa liquidez, mais de 2 milhões por dia. Então, os três que eu estou apresentando aqui têm liquidez boa, é o que eu gosto, acima de 1 milhão pelo menos. Um dividend yield alto de 11%, o que para mim pode ser bom, se olhar um cenário que eu quero mais renda. Porém, tá pagando mais, eu vejo um risco aí um pouco maior, tá? Dentre os três, eu vejo o mais arriscado de todos. Variou muito, cresceu muito, lembra do risco-retorno? 25% nos últimos 12 meses foi o que mais cresceu. Cravou o PVP de 1% aqui, cravou o PVP de 1 aqui. Vamos lá, vacância 7,40, um pouco mais alta. Mas olha só, tem uma boa vacância aqui de 7,4%, 73 imóveis. E vamos olhar para o setor dos imóveis até para a gente comparar com os outros. A alavancagem de 15%, ou seja, ele fica mais alavancado que o HGR11, mas menos que o TRX F11. Mas tem uma alavancagem importante, mas bem controlada. Os três, apesar do TRX F11 ter uma alavancagem um pouco maior, é bem controlado, tá? Não é nada de outro mundo também para gerar uma grande preocupação. Mas tem que acompanhar, é claro. Vamos lá ver os imóveis aqui, quem são os inquilinos. Aqui, ó, setor de atuação. Isso aqui preocupa um pouco. 45% do setor bancário, 25% no alimentício, ó, 6% shopping center, que eu falei, são híbridos. Vocês podem ver que aí são vários setores dentro de um fundo. Vamos ver aqui quem são os inquilinos. Vamos descer aqui. O número de cotistas vem só subindo. Aqui, como que eles
colocam o setor, então 68% renda urbana, 6% shopping e 25% que eles chamam de high-end, que são imóveis do varejo AAA, que é setor focado em varejista. E tem o high-end, que é o varejo AAA, aí são os melhores setores, por exemplo, Oscar Freire, aonde possui um valor agregado através do grande potencial da exposição de marca, as lojas flagship, que são aquelas lojas conceitos. Então eles têm aqui uma parte dos imóveis nessa localização, 25%, que é onde toda a marca quer estar, né? E aqui fala um pouco de quem estão nesses AAA, Pão de Açúcar, Coco Bambu, Renner, Centauro, Santander. Então, você vê que tem tudo que é tipo de empresa aqui. Isso é o legal do renda urbana, que ele pode movimentar o setor. O setor está ruim, ele pode movimentar para outro e assim vai. Exposição por setor, como a gente já falou, o bancário. Vamos ver quem é o locatário aqui. Quem que é o bancário? 35% é Caixa e 27% tem o Santander, tá? De receita contratada. 40% atípico, 60% típico, tá? Eu acho que é baixo o atípico deles aqui porque, como eu falei, banco é algo mais difícil, porque o banco sai, vai ter um cofre lá, vai ter uma estrutura de uma agência bancária. Para entrar outra empresa, vamos colocar uma Centauro lá dentro, vai ter que fazer uma série de ajustes. Dá para fazer? Dá. Mas vai gastar um pouco ali com essa reforma, tá? Por isso que teria que ter mais atípico. E banco, pessoal, banco é complicado, porque bancos, apesar de serem ali os melhores em termos de receita no Brasil, não tem igual, né? Se a gente pega das 10 maiores empresas do Brasil, 6 a 7 são bancos. Se a gente pega as 10 maiores empresas do Brasil, 6 são bancos, então é um baita setor. Só que tem muita agência que está fechando, o tipo de negócio do banco está mudando, estão mais indo para o digital. Então, ao invés de ter uma agência, eles estão subindo para o prédio, dentro do prédio colocam uma operação. Logo aqui, pode ter uma vacância um pouco maior. E eu penalizo o fundo por conta disso. Eu não quero, tanto é, senão eu buscava um fundo de agência bancária. E fundos focados em agência bancária, para mim, não são legais. Você pode gostar, mas para mim não são legais por conta da estratégia dos bancos. E banco acompanha muito de perto, e eu sei que boa parte da estratégia passa por fechamento de agência. E a gente vê agora o valor de mercado do Nubank sem ter agência. Então os bancos estão indo cada vez mais para o digital, que eles conseguem ter um retorno mais alavancado. Você vê que a alocação de recursos deles em FIIs é 1%. Por isso que eu questiono um pouco a questão de alocação de FIIs do TRXF11 em 12%. A RBVA também tem, porém 1%. Certo? Então agora indo para a planilha, para a gente ver o que a gente coloca de potencial de valor para eles. A gente coloquei aqui o VIO R11, que acabei nem entrando, mas ele tem um potencial de 2%, até porque ele tem uma liquidez menor, então eu acabei nem entrando nele aqui. De qualquer forma, quais são os 3 fundos que eu coloquei aqui? TRXF11 tem o maior potencial, por isso que está na minha carteira, e ele é um baita de um fundo, entregando 7,41 de porcentagem de desconto. RBVA11 também um baita fundo, entregando 5,51. HGR11 um bom fundo, porém já está ali no limite. Por quê? Ele é um fundo ali que faz um feijão com arroz, você vê que tem pouca alavancagem, mas isso não traz um potencial de retorno alto. Não tem como, agora ele vai pagar o dobro, vai pagar, ao invés de 12,20, vai pagar R$14 de dividendo, vai pagar 11,5. Não, a gente não vê isso. Nota que o dividendo o dividendo dos últimos 12 meses foi de 9,93% versus mais de 11% no TRXF11 e no RBVA11, ou seja, são fundos ali que buscam potencial de retorno maior. E dentre os dois, TRXF11 e o RBVA11, eu vou mais TRXF11 porque, como eu falei, eu penalizo o RBVA por ter mais agência bancária. Eu acho que é um risco maior. Tanto é que é o que eu penalizo o maior risco aqui. O menor risco eu coloco é o HGR11, depois o TRXF11 e depois o RBVA11, entre os 3. E aí tem uma penalização no TRXF11, que é a alavancagem que eu penalizo em ativos, tá? E aí o BVA11 e o HGR11 eu não penalizo porque está muito mais controlada a alavancagem. E os ativos ali são bem parecidos, tá? Estão bem diversificados, são bem alocados, são 3 bons fundos, tá? Eu quero trazer aqui é isso, são 3 bons fundos com baita liquidez, mas um tem um pouco mais de potencial que o outro. Eu quero ter os 3 na carteira, não tem problema, acho que cabe, dependendo do tamanho da sua carteira. Eu tenho 30 fundos, pode ter 3 de renda urbana. Eu tenho 10 fundos, então escolhe um, renda urbana. Se for esse o seu papel, eu tenho 17 aqui na minha carteira. Então, dos 17, eu escolhi o TRXF11, tá? Por quê? Eu acho ele menos arriscado que a RBVA11, mas com um potencial de retorno maior do que a HGR11.
Então ele está no meio termo entre os dois. Eu acho que ele tem um risco maior que a HGR11 de fato, mas muito próximo da RBVA11. Porém, ele entrega um potencial de retorno maior para mim do que o RBVA11 e tem um potencial de risco menor quando eu considero ali agências bancárias no RBVA11, tá bom? Então essa aqui é o que eu trago de conteúdo para vocês. Lembrando que essa planilha aqui vocês têm acesso, então eu vou mandar para vocês. Nessa planilha tem lajes, tem logística, tem shopping, tem as premissas que tem que colocar na planilha, muito importante. Aqui eu classifico o setor renda urbana de 2,5 de risco, então próximo de shopping, de logística. Você pode considerar, por exemplo, a renda urbana tem um risco de 2,20. Se você fizer isso, acho que a renda urbana tem o mesmo risco que shopping. Tá bom, você pode colocar aqui, ó, você vai ver que os preços vão melhorar aqui o potencial de desconto, tá? Então você pode mexer ali do jeito que você pensa. O que você vai acompanhar aqui, ó, são os juros, tá? Curva de juros. Hoje os juros de 10 anos está pagando 11,91%, chegou a bater 12, caiu um pouco. E o real, o juros real, que é o juros além da inflação, pagando 6,15%, que a gente tem que colocar aqui, porque de acordo com essa planilha e o que eu acredito, é o que eu quero ter de valores mínimos. Então, o dividendo mínimo que eu quero ganhar é o pré menos 15% e o retorno mínimo do FII, considerando dividendos mais potencial de cota, é o IPCA mais juros real mais 2%. E aí ele vai me jogar um número aqui baseado no que eu penso. Nota que o BTG ele coloca aqui um potencial de R$ 116 no preço-alvo do TRX-F11. O meu ficou parecido, ficou R$ 116,22. Lembrando que o meu movimento está todo dia, né, por conta dos juros. Então, se os juros sobem, o preço-teto diminui. Se os juros caem, o preço-teto tende a subir, até para acompanhar esse movimento. Com isso, a gente finaliza mais um vídeo, espero que você tenha gostado. Coloca aqui qual setor mais você quer ver aqui. Além disso, coloca se você já investe no renda urbana, quais fundos você tem em renda urbana, que não sou o dono da verdade. Então, quero ouvir a opinião de vocês aqui. Nos últimos vídeos, vocês têm opinado bastante, trazido bastante conteúdo legal para quem me acompanha, para os outros também lerem os comentários, não ficarem baseados em um só. Porque é o que eu falo, vamos ampliar a nossa capacidade de raciocínio e para isso eu trago vários insumos aqui para você pensar e tomar a melhor decisão de acordo com a sua cabeça. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!